perdão é totalmente possível, só é possível sem perdão. Nada mais se torna possível como vida. Mas quando eu vi esse documentário, 3 noites atrás, eu me lembrei de tanta gente, tantas famílias. Eu comecei a ter experiência com a tentativa de ajudar pessoas a saírem dessas prisões mentais, dessas seitas, desses dominadores, desses seres condicionadores e controladores de outras mentes e de outras almas. A coisa fica exatamente do jeito que você viu. Quando eu vi, eu só revi muitas situações que eu tinha visto e acompanhado. Mas isso começou a acontecer comigo bem no início da minha conversão em Manaus. Me lembro que o primeiro caso que me chegou foi de uma esposa de um ministro Bahá'í, da seita, religião Bahá'í, que segue Bahá'u'lláh. E ela se converteu me ouvindo, me procurou, começamos a conversar. O marido era o pastor da seita. Quando ele descobriu, foi uma miséria, porque ela, e a luta dela, que foi uma coisa terrível, porque ela tinha entendido, mas a alma dela ficava presa a um monte de vínculos aos quais ele prendia, e eu não queria, óbvio, que ela deixasse o marido, eu queria que ela entendesse o evangelho. Ela me procurou por causa disso, mas ele começou a ficar com ciúme. Ela ia lá em casa e eu o convidava para ir. Ele não queria ir, mas ele foi ficando com ciúme. Lá em casa eu atendia com a minha família, para dar assim, na cabeça paranoica dele, todas as proteções necessárias. E a mulher se converteu para valer. Mas eu fui embora para o Rio em 81 e a deixei em Manaus, crendo em Jesus, mas presa na casa, porque ele foi fazendo a coisa ficar cada vez pior. E ela ficava naquela agonia entre o que ela já tinha sabido de Jesus e de como ela podia ser livre, e ao mesmo tempo os medos, os vínculos, os pânicos, as ameaças, tudo que acontecia. Eu fui para o Rio, demorou mais não sei quanto tempo, quase um ano e não sei o quê, para ela aparecer lá com as crianças dela, pedindo socorro, fugida dele. E aí eu a acolhi, de lá ela pediu para ir para os Estados Unidos, enfim, houve um monte de coisas. E ela foi embora. Foi a primeira situação. No Rio, assim que eu mudei para lá, eu comecei a ter casos. Até que eu tive, dentre os muitos, um de uma pessoa vizinha minha, que eu conhecia a vida inteira, uma profetisa, mas ela tinha muito mais um dom de paranormalidades do que de profecia. Ela tinha capacidade de dizer o que você comeu hoje de manhã cedo, o que você quisesse. E ela ganhava todo mundo nessa paranormalidade dela. E quando ela dizia, o Senhor está dizendo, todo mundo já estava tão impressionado, pensando que aquela paranormalidade era a revelação divina, que quando ela dizia o que ela quisesse em nome de Deus, meu amigo, todo mundo obedecia. Porque o dom que ela tinha de paranormalidade, a capacitação, era extraordinária. Eu me lembro que ela tentou jogar essa para cima de mim, quando eu cheguei lá para pastorear, vindo de Manaus, a palavra foi prevalecendo sobre a magia que ela praticava. E ela foi se sentindo enfraquecida, que o povo começou a ouvir a palavra. E foi levando a palavra a sério, e o grupo dela começou a diminuir. E eu era vizinho dela. E nós nos conhecíamos desde que eu era garoto. Mas eu tinha ido para Manaus, ficado muitos anos, voltei, pastor, para suceder o reverendo Antônio Elias, e nós morávamos próximos ali, 5 casas de distância. Aí um dia ela quis jogar essa para cima de mim, ela pediu para conversar comigo, ela tinha uma voz sensual, sedutora, sabe? E ela não era uma mulher bela, mas era uma mulher sensual, muito sensual. E profetiza, mas tinha uma sensualidade que vazava assim, né? Casada? Casado, o marido traía ela pra caramba.
Mas o tesão dela, ela espalhava assim naquele povo todo, sabe? Ela tinha umas compensações entesadas muito estranhas. Eu não podia nem dizer o que eu sentia sobre ela para os outros, porque naquele tempo ia todo mundo achar que eu estava blasfemando ou interessado nela. Eu só estava achando aquilo óbvio. Aí, conclusão, um dia ela jogou essa para cima de mim, para ver se eu comia na mão dela, como todo mundo comeu. Eu vi gente grande comer na mão daquela mulher, mas grande, mas que tinha seus pecados, as suas falhas. Aí ela pedia para orar com o cara, pegava na mão do cara, aí falava para o cara o que ela queria falar do que ela tinha lido, na presença da mulher do cara. Aí o cara ficava larreado. Aí depois ela chamava o cara no canto e dizia: olha, e quanto aquele outro assunto e aquele outro? Aí o cara dizia: bom, essa mulher me tem na mão. E assim, com medo da esposa, que já sabia de um casinho que podia ser sabido, que não ia matar ninguém, e ela informando a ele o que ela tinha lido, sabido dele, dizendo que Deus tinha revelado, eu vi homem grande ficar na mão dessa mulher, meu amigo, comer na mão dela assim. Aí ela jogou essa para cima de mim, mas ela não pegou na minha mão e não viu nada, né? Ela só disse assim: as suas mãos são muito quentes, quentes, quentes. Porque ela não pediu para ler nada, ela só pegou, ela pegava, ela não sei, querida, aí pegava e não largava mais. Aí ela veio, e eu olhando ali para ela, nos olhos dela, aí ela falou: o Senhor está me dizendo que está querendo passar fogo santo, se você me permitir ungir as suas mãos, Ele quer ungir para tirar as impurezas que a sua mão ainda toca. Aí eu falei: eu não permito não, porque essas mãos aqui são santas e se levantam sem animosidade diante de Deus. Então, não. O que você quer falar comigo? Pronto. Acabou a mulher ali, ela não sabia onde ela se enfiava. Pode falar. Aí ela veio, eu falei: não, querida, eu não chamei você, mas graças a Deus você veio aqui, porque quem precisa falar com você sou eu. E aí contei para ela tudo que eu sabia dela. Não era das coisas dela, não sabia quem ela era. Ela se revelou. Aí, não sei o que, nunca mais quis conversa comigo, me tratava com respeito. O povo de lá da reunião dela foi todo passar a me ouvir, ficou pouca gente aqui, mas ficaram alguns. E ela às vezes ia lá, assim, com muito respeito, mas eu via que ela queria ver se encontrava em mim alguma coisa para pegar. Bom, o tempo passou até que eu fui vendo quem ela era por um monte de outras coisas, foi ficando explícita a manipulação dela, até que ela pegou um cara, cabeça boa, inteligente, considerado assim gêniozinho, sabe? Que andou por lá, ficou impressionado com isso, convertido, sincero. Ficou impressionado com os poderes dela, ele bonitinho, bem casado, filhinhos pequenos. Ela se engraçou do cara, disse para o cara que o Senhor tinha revelado que ela era esposa espiritual dele, que a esposa dele não estava à altura dele, que eles não precisavam ter sexo, mas dali em diante ela iria cuidar dele como mulher. Não demorou um ano, não sei quanto tempo, eles estavam transando, né? E chegou a um ponto que ela pegou a mulher do cara e internou a mulher do cara numa serra da região serrana do Rio de Janeiro. E a mulher ficou 2 anos presa numa casa por ordem dela, em nome do Senhor. Não é porque tinha nada trancado, não, estava tudo aberto para ir, para sair. É que a mente não consegue desobedecer. E ela pegando lá o marido dela, a esposa que com certeza, mas se sentindo a pior das pecadoras por ter aquela certeza, porque de fato não podia ser verdade, embora ela tivesse certeza, e por tal certeza ela era a pior das pecadoras, e achava cada vez mais que precisava ficar presa naquela casa para curar o caráter dela daquelas maldades que ela pensava.
E foi essa a razão pela qual a profetisa aprendeu lá, para você limpar o coração das maldades que você pensa. E alguém lá uma vez por semana levar comida, depois ela não via mais o marido, nem os filhos, nem ninguém, ficou 2 anos lá. Na solidão. Na solidão. Até que um dia, uma pessoa que era braço direito dessa profetisa, mas porém sincera, percebeu o que estava acontecendo, aí flagrou o que estava acontecendo, foi me procurar, contou a história dessa senhorinha, aí se providenciou a volta dela, ela voltou para Niterói e foi lá para casa, era um sábado de manhã. Aí ela me contou a história inteira, ainda culpada, com medo, eu estou pecando. Olha, é impressionante como o resíduo desse controle dura na cabeça de algumas pessoas. É a coisa mais ridiculamente chocante que você encontra. Porque a pessoa sabe que é mal, mas não consegue se desvencilhar dos laços da maldade enlaçados em nome de Deus, que trabalham na ambivalência seguinte. Com a mente você sabe que aquilo é mal, mas num dado momento da sua vida, enquanto você não sabia, você introjetou aquele comando como uma ordem divina. E você se programou contra a sua mente, porque não existe nada mais poderoso num coração sincero, como era o caso desse casal que apareceu aí, que encontrou esse maluco num templo, num culto. Não foi numa esquina qualquer da vida, eles eram pessoas que buscavam a Deus, tinham esse interesse sinceramente, com toda ignorância, mas tinham. Para um coração assim, quando há essa introjeção de Deus vinculado a qualquer que seja o comando, ainda que seja da maldade, quando esse cetro penetra você, meu amigo, até a consciência tomada e possuída pela certeza de que seja o oposto, de que não seja assim, de que não é Deus, que foi engano, ainda demora a sair, e as pessoas ficam como essa mulher ficou, vai, vem, defende o monstro até a última hora, porque senão está pecando. Embora tudo na pessoa diga não, mas vem aquela voz gritantemente obediência, panicada, apavorada de dentro, dizendo: vai na rua e luta contra o teu marido, os teus filhos, todo mundo, e diz não. Tamanha a força do condicionamento. Toda vez que eu vejo o Espírito Santo aqui entre nós, pegar uma pessoa que chega assim com ódios atrozes, e de repente mudar a mente dessa pessoa e tirá-la dessa calota invisível, mas que é pior do que Bangu, e trazê-la para a realidade da liberdade dos filhos de Deus, com uma mente solta em Jesus, para obedecer só o Evangelho, andar em amor, em bom senso, em tranquilidade, com compromisso com Deus. A alegria que me dá é enorme. Porque eu sei como uma prisão dessa é muito pior do que a prisão mais restritiva que se cria para um ser humano, como o Bangu 1 foi nos 20 primeiros anos da existência do presídio. Por falar nisso, anteontem eu recebi aqui um recado do Isaías do Borel. Já ouviu falar no Isaías do Borel? Isaías do Borel foi um dos bandidos mais respeitados do Rio de Janeiro da década de 80 para frente, 90 e tal. E eu batizei o Isaías do Borel em 90 e alguma coisa. Depois eu o visitava duas vezes por semana em Bangu 1. Depois que o Marcelo Alencar, com ciúme de mim, me proibiu de entrar lá, eu continuei mandando pessoas para alimentarem, e houve amigos do Borel que continuaram, e ele agora saiu da prisão. Ele era presidente do Comando Vermelho, saiu da prisão e está morando num outro lugar totalmente ermo e distante do Brasil, trabalhando uma vidinha
quieta e honesta, cuidando da família dele, e escreveu um livro e me mandou um recado agora, 3 dias atrás, querendo que eu faça o prefácio do livro dele, dizendo que durante todos os anos que ele ficou lá, ele falou: o que me animava a sair daqui pela porta da frente todo dia, tanto quanto eu pudesse, eram as palavras que o Senhor dizia sobre Jesus e sobre o fato de que eu não tinha nascido para ser um escorpião, que eu podia, em nome de Jesus, alterar aquela natureza. E agora ele está livre. E aí eu falei: manda teu livro que eu leio, Isaías, e faço o teu prefácio com o maior prazer. Isaías do Borel. A prisão dele em Bangu não aprisionou a mente dele Tanto quanto. mas nem de longe, quanto essas cadeias invisíveis, esses banguins intangíveis, sem muros, produzem de confinamento mental na cabeça do indivíduo, de modo que você abre a porta, ele sai e ele não consegue, ele diz assim: não, eu estou no regime no mínimo semiaberto, e volta para Bangu para dormir à noite. Embora ele odeie aquele lugar, mas é pecado contra Deus não se sujeitar a isso. Sim, cara. Coisa horripilante, hein, cara? É terrível. Coisa horripilante. Horrível. Você já conheceu também muita gente presa e condicionada a esses esquemões assim. Não, me escrevem direto. Todo dia tem gente pedindo informações, conselhos sobre isso. E vendo um vídeo desse, eu vi essa situação O que a pessoa assim, sente? É. Porque parece, você diz: sai, como eu falo aqui para sair. Mas eu sei lá no fundo do meu coração que é um campo de força, meu irmão, e que está aqui dentro. A mente é fantástica. Para o bem ela é extraordinária, para o mal ela é uma miséria do inferno. Céu e inferno habitam a minha mente. Todas as liberdades do mundo habitam a minha mente. Eu posso estar preso num tambor e ter uma mente livre. Sabe o que é interessante, Caio? É que uma das respostas que esses prisioneiros dizem é que aquela pessoa é de Deus e Deus vai cuidar dele. Só que aquela pessoa que, entre aspas, é de Deus e Deus vai cuidar dele, já submete a pessoa ao inferno aqui na Terra, horripilante. A pessoa vive o inferno dentro desses lugares. Mas é isso mesmo. Condenadas ao inferno. Então, a minha mente pode me botar numa situação de liberdade ou pode me levar a um confinamento enorme, um pânico, que por mais que eu seja convencido de que não há nada, eu não consigo ir, porque dentro de mim existe, não é um entendimento, é um pânico irracional, embora eu saiba, mas que me imobilizou para ir, porque ele é um pânico traumático. Ele foi implantado em mim, associado à ideia de que ir é deixar a Deus, ainda que Deus seja o diabo. Mas isso apenas mostra o poder do nome de Deus e como não há nome que o diabo goste mais de usar do que o de Deus, porque o próprio nome do diabo não tem o poder que o nome de Deus tem para fazer coisas diabólicas na vida das pessoas. Então a melhor coisa que o diabo faz é usar o nome de Deus para diabolizar o nome das pessoas, porque o próprio nome do diabo não prende tanto quanto o nome de Deus, porque como a pessoa pensa em Deus como sendo bom, o que quer que venha em nome de Deus, e Deus sendo bom, justo, santo e absoluto, o que quer que venha em nome dele, e com pedidos de obediência a ele, o cara faz até o fim. Agora, quando alguém chega e diz: olha, o diabo quer que você faça isso, 99% da humanidade vai embora, ficam só alguns poucos que vão virar bruxos para fazer catequese de outros. Mas o diabo, em relação à humanidade, tem que ser sutil. E a melhor sutileza do diabo para enganar a humanidade é o nome de Deus. Porque o nome de Deus gera um arreganho.
na humanidade. Mesmo quem não serve a Deus diz contra ele: eu não quero estar, tomara que ele seja a meu favor. Então não há nada mais diabólico do que usar o nome de Deus para oprimir as pessoas. Para oprimir as pessoas, não é o nome do diabo. Se a igreja de Satanás, mas a igreja de Satanás nunca foi problema nenhum. O problema é a igreja que diz que é de Deus e faz as obras de Satanás. Aí ninguém nota. Aí fica todo mundo assim, ó. Nesse caso do vídeo é uma casa. Agora, o espírito dessa casa está presente em templos, em denominações, em lugares por aí, todo mundo com o mesmo medo e com o mesmo pânico. Não me diga que eu estou falando uma coisa que você não conhece, porque, meu querido, dá mais do que Maria sem vergonha. Dá em todo lugar.